Isaías fala que os mortos não esperam. E outra diz que somente os vivos louvam a Deus. Então como é que aqui posso imaginar pessoas depois da morte glorificando a Cristo, porque supostamente ele pregou para eles? Então como é que eu entendo essa passagem? A continuação do texto me dá a luz, porque diz assim, olha, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca para a qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Para mim aqui, Pedro está falando que Cristo pregou para os antediluvianos. De que maneira que Cristo pregou para os antediluvianos? Através de Noé. Porque assim como aquela passagem que eu li de Paulo, que os profetas do Antigo Testamento anunciaram o que iria acontecer hoje porque o Espírito de Cristo estava neles, lembra essa passagem? Da mesma maneira, Noé pregou aos antediluvianos porque o Espírito de Cristo estava em Noé. Desta forma, é correto dizer que Cristo pregou àquelas pessoas que viveram antes do dilúvio e que são chamados de presos espirituais, porque espiritualmente eu sou um prisioneiro quando eu não aceito a Cristo ainda ou quando eu estou nas garras do pecado. Tá bem? Também expliquei que em diversas passagens da Bíblia, espíritos significam pessoas vivas e não mortos, que estão definitivamente mortos. Eu quero ler mais uma passagem para vocês aqui, Efésios 2,19. Efésios, capítulo 2, versículo 19. Gálatas, Efésios 2, 19. Diz assim, olha, Efésios 2, 17, 18, 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deixa eu ver aqui, tinha mais um texto, 2 verso 1, perdão. Aqui, olha, fala assim, ó. Ele, está falando de Cristo, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Percebeu essa passagem? Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em minhas transgressões e pecados. Em outras palavras, a pregação é feita a pessoas mortas, só que estão vivas. Entendeu a questão bíblica? Até que eu encontre a graça de Deus, eu estou morto em meus delitos e em meus pecados. Ainda que eu esteja vivo, respirando, com o aparelho circulatório funcionando perfeitamente, espiritualmente eu estou morto. E é nessa condição de espiritualmente morto que a Bíblia fala que a mensagem chega até mim. Por isso que quando Cristo prega a espíritos em prisão que noutro tempo foram rebeldes como Noé, não está falando em pessoas desencarnadas, mas em pessoas que ainda estão mortas em seu delito. E não necessariamente alguém que realmente está debaixo da terra. Que é uma outra passagem também que esclarece isso. Quando você vai para Mateus capítulo 8, verso 22, você tem um episódio em que Cristo coloca à prova alguns que queriam segui-lo. Eu até fiz uma menção de uma passagem análoga dessa na versão de Lucas, na outra vez. E Jesus falou, na semana passada, e Jesus fala assim para ele: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Quando aquele jovem falou, Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Eu expliquei esse texto semana passada. Jesus fala, deixa os mortos sepultarem os seus mortos. E ele não está falando de cadáveres sepultando cadáveres, muito menos de almas desencarnadas sepultando outras almas desencarnadas. Ele falou de pessoas vivas que ele comparativamente chamou de mortos, simbolicamente chamou de mortos. Resumindo então, por causa dessas passagens que eu acabei de ler, a única forma que eu tenho de harmonizar coerentemente a difícil passagem de Pedro com o restante do ensino escriturístico seria entender o seguinte: quando Cristo, através de Noé, pregou aos espíritos vivos de pessoas que estavam mortas em seus pecados acerca do dilúvio vindouro, ele estava anunciando para eles a salvação. E Pedro usa isso aqui para falar justamente como devem se portar aqueles que hoje sofrem
Uai, seu app de vídeos curtos.